Paz, meus amados. Hoje a gente vai falar sobre o fruto do Espírito, os gomos do fruto do Espírito. Porque é um fruto só, mas tem vários gomos. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre o fruto, que vocês já conhecem as virtudes do fruto do Espírito, mas é sempre bom a gente relembrar sobre esse versículo, sobre esse texto que é praticamente uma base do cristianismo. Todo cristão tem que ter o fruto do Espírito. Não adianta você dizer que é cristão, não adianta você dizer que é crente, se você não pratica as virtudes do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor. Quando a gente fala de amor, é a base do cristianismo. Todo cristão precisa amar o próximo. Não adianta você falar que você é cristão se você não ama o próximo. Tem até um versículo que diz que não adianta você disser que ama a Deus se você não ama o seu irmão que você vê. Você diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê. Sabe, isso é uma contradição. Não tem como você dizer que você é crente, que você é cristão, se você não ama o próximo. Todo cristão precisa amar o próximo. Isso é prioridade, isso é base na vida de um cristão. Temos que amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não tem como, mais uma vez vou repetir, não tem como ser cristão se a gente não ama o próximo, se a gente não tem caridade pelas pessoas, se a gente não se preocupa pelas pessoas, se a gente faz igual lá na história do bom samaritano, vê as pessoas precisando da sua ajuda e simplesmente passam reto, ou simplesmente ignoram quem precisa da sua ajuda. E às vezes a gente acha que a gente precisa ajudar as pessoas que estão longe da gente, mas o próximo é quem está perto. Não precisa ir para outro estado, não precisa ir para outro país para amar o próximo, não. Você pode amar o seu vizinho, você pode amar os seus parentes, os seus familiares, as pessoas da sua igreja, quem está próximo de você. Tá bom, meus amados? A segunda virtude é a alegria. É incrível como a gente hoje em dia vê crentes que não mostram a alegria no rosto. Sabe, a gente às vezes pega trem, a gente pega BRT, as pessoas estão com a cara totalmente fechada, com a cara de maracujá azedo, sabe? De que tomou alguma coisa que fez mal. É engraçado, cara, como pode? Aí vocês vão me dizer, pô, mas de repente essa pessoa acordou mal, teve um dia ruim. Não, mas quem pega trem todo dia sabe que praticamente a gente pega trem no vagão, tá sempre as mesmas pessoas. Cada vagão sempre fica as mesmas pessoas que pegam todo dia. E você vê que todo dia essa pessoa tá de cara amarrada, cara. Sabe, crente não pode estar assim, cara. Crente tem que estar com um sorriso no rosto. Ah, mas teve um dia ruim. Pô, sim, teve um dia ruim, mas no outro dia você tem que estar bem, cara. Sabe, tu vê crente na igreja de cara amarrada, cara fechada, os pastores estão pregando, o louvor tá cantando, o cara tá lá de cara amarrada, cara fechada, a mulher tá lá de cara amarrada, de cara fechada, como se tivesse com raiva. Sabe, que tipo de cristão é esse, cara? Tá sempre com essa cara fechada, essa cara de, perdoa a palavra, essa cara de cocô. Que tipo de cristão é esse? Cristão tem que estar alegre, cara. Cristão tem que ter alegria no rosto, sabe? Tem que ser uma pessoa feliz e tem que demonstrar que é uma pessoa feliz. Como que alguém lá de fora vê um cristão com cara amarrado e fala, pô, não quero ser crente não, cara. Que crente tá sempre com essa cara, tá sempre com o cara amarrado e pessoas assim até afastam uma pessoa que não é crente de ir para a igreja. Pô, eu vou pra igreja, essa igreja só tem gente de cara amarrada. Fulano que trabalha comigo diz que é crente, mas só tá de cara amarrada. Pelo amor de Deus, cara. Crente tem que ter alegria. Crente tem que ser feliz. Não existe essa história de crente sério. Crente tem que ser feliz, sim. A outra virtude é paz. Cara, a gente vê muito também, às vezes, crente assim, desesperado, cara. Entra em crise, às vezes está passando por uma necessidade, está passando
por uma tribulação, cara, parece que assim, o mundo vai acabar, entra em crise, entra em desespero, sabe? Fica totalmente desesperado, às vezes perde o emprego, parece que entra em pânico, sabe? Não sei que tipo de crente é esse que não confia em Deus, cara. Que parece que Deus vai deixar ele desempregado pro resto da vida, parece que Deus vai deixar a situação que tu tá passando pro resto da vida, cara. Deus te ama. Se Deus te ama, se tu tem certeza que Deus te ama, se tu conhece a palavra de Deus, se tu estuda a palavra de Deus, você tem que ter certeza de que Deus te ama. Deus não vai te deixar nessa situação, cara. Então você tem que ter paz, sabe? Nós cristãos temos que ter paz, cara. A gente não pode ficar aí desesperado, em pânico. Tem gente que entra em crise, cara. Quando surgiu o Covid, teve gente que praticamente entrou em crise. Caraca, como que vai ser? Eu vou morrer. Meu Deus, vai todo mundo morrer, sabe? Parece que não conhece o Deus que serve. Parece que você não conhece o Deus que você serve, cara. Que por causa de um vírus, por causa de uma doença, por causa de repente, uma crise financeira, simplesmente entra em pânico, desespero. Pelo amor de Deus, a gente tem que conhecer o nosso Deus, a gente tem que ter paz, de saber que um dia Deus vai resolver, Deus vai trabalhar, como diz lá em Mateus lá. Qual é o pai que vê que seu filho precisa de uma coisa? Qual é o pai que vê que seu filho quer pão e dá pedra? Qual é o pai que vê que seu filho quer comer alguma coisa e dá cobra? Sabe? Não tem essa, cara. Deus é o nosso pai, Ele quer o nosso melhor, então pode ter certeza que uma hora ou outra Deus vai resolver a situação. Não precisa você ficar aí desesperado, em pânico, não. Tenha paz. Tenha paz em Deus, tenha paz dentro de você, cara. Você é crente, crente tem que ter paz. A outra virtude é paciência, é a mesma coisa, a gente tem que esperar em Deus, cara. Sabe, a gente não pode ficar desesperado, não, a gente tem que confiar em Deus, ter paciência de saber que Deus vai resolver, cara. Deus vai resolver essa situação que tu está passando, seja qual for a situação. Tenha paciência, tenha tranquilidade de saber, pô, eu não vou ficar aqui desesperado, eu não vou ficar aqui preocupado, porque eu sei que Deus uma hora ou outra vai resolver isso. Tem que ter paz, tem que ter paciência. Crente tem que ter paciência, gente. Não pode ficar esses crentes desesperados, não. Crente tem que ser paciente. A outra virtude é benignidade, que também quer dizer gentileza. Crente tem que ser gentil, sabe? Crente tem que ser aquela pessoa gentil. Tem que ter gentileza. Tu tá de repente num ônibus, tu dá o lugar pro próximo, pro idoso, sabe? Tem que ser aquela pessoa gentil, não pode ser aquela pessoa grossa, estúpida. Tem que ser aquela pessoa gentil. Isso é mais do que ser cristão, isso é um princípio da humanidade, ser gentil. E o próximo é bondade, a próxima virtude é bondade. E existe uma diferença entre benignidade e bondade, entre gentileza e bondade. Gentileza só faz gentileza, tem que ser gentil. Mas a pessoa que tem bondade, ela pode ser boa, ela pode ser bom corrigindo. A bondade não significa que você não pode corrigir, ao contrário. Você, sendo uma pessoa boa, você pode sim corrigir. Você pode sim reprovar uma atitude errada. Não fica pensando, pô, uma virtude do fruto do Espírito é ter bondade, então eu tenho que aceitar tudo. Não. Às vezes você vai ser um bom pai se você corrigir o seu filho. Às vezes, você, para ser um bom pai, você vai precisar corrigir o seu filho. Às vezes, para você ser um bom marido, para você ser uma boa esposa, você às vezes vai ter que reprovar uma atitude do seu próximo, do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro. Sabe? Bondade não significa que você precisa aceitar tudo não, cara. Bondade não aceita tudo não, cara. Bondade você reprova sim, você corrige. Por quê? Porque você é um bom pai, porque você é uma boa esposa, porque você é um bom marido, porque você é um bom professor, porque você é um bom pastor. Tá bom? Bondade pode sim reprovar, corrigir, disciplinar a outra pessoa sim. Não confunda bondade com gentileza. Gentileza só faz gentileza, só faz coisas boas. Mas bondade não. Bondade também corrige, disciplina. Tá bom, meus amados? Uma das outras virtudes é fidelidade. Em outras versões está falando como fé.
Mas, na verdade, o que o texto está querendo dizer é fidelidade. Sabe, um cristão, ele precisa ser fiel a Deus. Como Mesaque, Sadraque e Abednego, que mesmo diante de uma ameaça de um imperador, eles foram fiéis a Deus. Mesmo na fornalha, eles foram fiéis a Deus. Como Daniel, que mesmo com a ameaça da cova dos leões, ele foi fiel a Deus. Crente tem que ser fiel, cara. Às vezes a gente vê crente que no trabalho, às vezes nega a fé por qualquer coisa. Às vezes está numa rodinha de amigos, aí os amigos estão falando alguma coisa assim, contrária à igreja, contrária à nossa fé, contrária a Deus, contrária a Jesus. E simplesmente essa pessoa, não, concordo com isso mesmo, isso é bobeira, isso é palhaçada, para não ficar mal na história, para não ficar mal na rodinha de amigos. Sabe, crente que nega a fé por qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, adolescente, jovem que nega a fé por causa de um namorado, por causa de uma namorada, sabe? Que nega a fé às vezes para conseguir arrumar um emprego, que chega lá no formulário lá que fala qual é a sua religião e o cara não fala que ele é evangélico, porque não, se eu falar que é evangélico, de repente a pessoa não vai, a empresa não vai me contratar. Se não contratar, vai fazer o quê, cara? Deus vai te dar outro, Deus vai te dar até um melhor. Então não precisa negar a fé não, cara. Deus acha, tu acha que Deus vendo que você é fiel a Ele, Deus vai te deixar passar por alguma coisa? Deus vai te abandonar? Tu acha mesmo, cara? Porque tu não conhece o Deus que tu serve. Então, gente, a gente tem que ser fiéis a Deus como Mesaque, Sadraque, Abednego, como Daniel, que eu te falei, como Jeremias, como Isaías, como os personagens bíblicos que mesmo diante de ameaças, de adversidades, foram lá fiéis a Deus do início ao fim. A penúltima virtude é mansidão. Essa virtude aqui praticamente a gente vê muito em várias igrejas. Na maioria das igrejas sempre tem um casalzinho de idoso que tu vê, caraca, esse casal de idoso é manso, cara. Na maioria das igrejas tem um casalzinho de idoso que tu vê, caraca, esses velhinhos são mansos, sabe? Aquela pessoa calma, manso, que às vezes está acontecendo uma confusão, e aquelas pessoas apaziguam, sempre fica, não faz isso não, meu filhinho, não age assim, sabe? A gente tem que ser como eles, manso. Quando vê uma confusão, a gente tem que apaziguar, temos que tacar água no fogo e não ficar provocando a ira, provocando discórdia, provocando confusão. Nós cristãos temos que ser mansos, porque os mansos herdarão a terra. E a última virtude, o último gomo do fruto do Espírito, domínio próprio. Eu posso dizer que é um dos mais famosos e um dos que as pessoas menos têm essa virtude, que é o domínio próprio. Gente, crente tem que ter domínio próprio. Sabe, crente não tem que ser aquela pessoa barraqueira, aquela pessoa que arruma confusão em tudo que é lugar, aquela pessoa que ninguém pode falar nada e o cara se estoura. Às vezes os caras se estouram no BRT, o cara se estoura no trem, os caras se estouram no trabalho, os caras se estouram no ônibus, em qualquer lugar, qualquer coisinha, pisou no pé, se estoura. Já vi crente falando, cara, eu sou cristão, mas não pisa no meu pé não, senão eu vou estourar. Cara, pode pisar no teu pé, pode te amassar, pode atropelar você e você não pode se estressar, cara. Você não tem nenhum tipo de motivo para se estourar. Biblicamente, você não tem motivo nenhum para se estourar. Você não tem motivo nenhum para arrumar confusão. Nenhum. Pode acontecer o que quiser. Pode dar um tapa na tua cara. Que você não tem motivo para se estourar, para perder o domínio próprio. A gente precisa ter domínio próprio. As pessoas precisam ver em nós domínio próprio. Domínio próprio não é uma pessoa idiota. Não, domínio próprio é você chegar e ver, caraca, tá doendo, tá dentro de mim uma vontade de se vingar, mas eu não vou fazer isso. Vou virar as costas e vou embora. Ah, mas outro vai achar que eu sou idiota, que eu sou um babaca, que eu deixei pra lá. Não tem importância, cara. Vira as costas e vai embora. É melhor. É melhor você simplesmente vira as costas e vai embora. Às vezes engole seco e fica quieto. Sabe? É melhor do que envergonhar o evangelho. Ai daqueles que envergonham o evangelho.
Nós, como crentes, nós precisamos ter sim domínio próprio. Pô, não tem como, né? Você se dizer cristão e não ter domínio próprio. Você se dizer cristão e não ter amor pelas pessoas. Você se dizer cristão e não ter alegria, viver sempre com a cara emburrada. Você se dizer cristão e não ter paz. Viver em desespero, não ter paciência, achar que sempre vai dar errado a sua vida, não ter gentileza, não ser gentil com o próximo, com as outras pessoas, não ter bondade, não ser fiel a Deus, não ter mansidão, sabe? Não tem como, cara. Cristão precisa ter o fruto do Espírito. Crente precisa praticar, viver todos os dias, todos os momentos, 24 horas por dia, o fruto do Espírito. Crente tem que ter o fruto do Espírito. Se você não tem, sinto muito que você não é crente. Tá bom? Você um dia vai ouvir o que Jesus falou lá em Mateus 24. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não adianta achar que você é crente fiel a Deus, que você é crente do jeito que Deus quer, se você não pratica o fruto do Espírito, não. Se você não pratica esses 9 frutos, sinto muito, mas você não é um verdadeiro cristão. Tá bom, meus amados? Sei que todos nós que somos evangélicos, a gente já ouviu bastante sobre o fruto do Espírito, mas é sempre bom relembrar o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito. E relembrar para todos nós que nós precisamos praticar esses frutos do Espírito, porque todo santo dia pode ter certeza que a gente vai ter oportunidade para praticar esse fruto. E a gente vai ter que praticar. Porque se a gente quer realmente ganhar o mundo, se a gente quer realmente ganhar as pessoas para Jesus, é com o nosso testemunho, é com a nossa vida. Não é somente com as nossas palavras, não. Mas tem que ser com a nossa vida, com o nosso testemunho. Um testemunho melhor do que essas 9 virtudes, eu acho que não tem, né? Valeu, meus amados. Fique com Deus. Tenha uma ótima sexta-feira, uma ótima noite de sexta-feira. E não se esqueçam dessas 9 virtudes do Espírito Santo. Pratiquem